Bem, hoje nós vamos comentar sobre o papel do Estado na economia. Desde o período entre a Primeira e a Segunda Guerra, esse papel do Estado ele tem sido muito questionado. Inclusive, nós já vimos nas primeiras unidades do módulo essa discussão sobre o papel do Estado na economia, com os fisiocratas, a escola clássica, a escola neoclássica, a escola keynesiana e Marx. O que ficou claro no período entre guerras, quando o mundo enfrentava uma recessão econômica absurda? Ficou claro o seguinte: segundo Keynes, o Estado ele seria fundamental para reaquecer a economia. Só o Estado ele seria capaz de retirar a economia de um momento de recessão. Inclusive, ele tem uma frase clássica. Ele diz que que o Estado deveria contratar uma turma para enterrar garrafas de manhã e contratar uma outra turma para desenterrar as mesmas garrafas à noite. Não importa o mérito do trabalho, contanto que ele gerasse emprego para que pudesse ter a geração de renda. Durante a Guerra Fria, o mundo ele foi dividido, né? Um bloco capitalista e um bloco comunista. E o que se pregava era o seguinte, que a intervenção do Estado na economia, o planejamento da economia pelo Estado era uma característica do bloco comunista. E que no bloco capitalista prevalecia aquela ideia, abre aspas, da mão invisível, né? Em que a economia de mercado por si só, ela se autorregulava, ela se autoajustava e conseguia chegar a um equilíbrio onde o interesse de todos seria satisfeito. Mas isso não aconteceu de fato. O que nós vimos é que tanto no bloco capitalista quanto no bloco comunista, nós tínhamos sim o papel do Estado na economia e com muita força, interferindo na economia de fato, planejando e regulando a economia. Bem, qual é o papel do Estado então? O que nós temos? Para chamar o papel do Estado para a economia, nós temos que ver o seguinte: como é que eu gero emprego e renda na economia? A geração em termos de emprego e renda na economia, ela acontece a partir de 3 variáveis: consumo das famílias, investimento do setor privado, mais gastos públicos. O consumo das famílias ele se divide em consumo autônomo mais consumo induzido pelo nível de renda. O investimento do setor privado ele se divide em investimento autônomo mais investimento induzido pela taxa de juros. E os gastos públicos se dividem em gastos autônomos, né, que seriam teoricamente autônomos, e os gastos que são induzidos pela arrecadação tributária menos transferências. Bem, o que nós percebemos enquanto consumo? As famílias de baixa renda, elas realizam consumo autônomo, que é aquele consumo que independe do nível de renda, que é aquele consumo relacionado à sobrevivência. O consumo induzido pelo nível de renda, ele te diz o seguinte, que quanto maior o poder aquisitivo de uma família, quanto maior a renda, quanto melhor a renda dela, mais ela pode consumir. Agora presta atenção, o que acontece? Quando eu gero renda para a população, quando eu dou poder aquisitivo para a população, essa população ela consome bem mais e ela consegue aquecer o setor privado da economia, a produção. O investimento autônomo é aquele que permanece, aquele que é necessário para manter os níveis de produção atual. O investimento induzido pela taxa de juros, não. Então, olha só, se eu aumento o poder aquisitivo das famílias através do consumo induzido pelo nível de renda, a lógica seria o quê? Eu aumentar o investimento no setor privado, porque ele vai tender a ofertar o quê? Mais bens e serviços. Só que esse aumento da produção vai depender de uma variável chamada taxa de juros. Tá, e como é que funciona o governo na economia? Através da política monetária e da política fiscal, o governo vai determinar essa taxa de juros. Qual a melhor taxa de juros para a economia? De tal modo que ele harmonize o setor real, que é o setor da produção, o lado real da economia, e o lado monetário, que é o reflexo dessa produção.
O governo ele tem os gastos autônomos, como nós já falamos anteriormente. E como é que funcionam os gastos induzidos? Os gastos induzidos funcionam da seguinte forma: o governo aumenta os gastos dele se ele aumentar a arrecadação tributária. Tá, mas se ele aumentar a arrecadação tributária, o que vai acontecer? Ele tira o poder aquisitivo da população. E o governo ele aumenta os gastos dele se ele diminuir as transferências, como pensões que ele realiza, que sai do governo para a população. Bem, mas se ele diminuir as pensões, ele também diminui o quê? Ele diminui o poder aquisitivo da população. Então é bem difícil questionar a questão do Estado na economia. Ela é fundamental, ela é necessária, mas é bem difícil você criticar o papel do Estado. Porque na realidade não é uma receita de bolo, são uma série de variáveis que tem que interagir, né, para que você possa chegar aos objetivos de crescimento econômico, gerando mais emprego para a população, mais renda, estabilidade econômica, que é o controle da inflação, e o objetivo de distribuição de renda, redistribuir a renda, a riqueza gerada na economia. Tá. Como é que o governo ele pode financiar os gastos dele na tentativa de não só proporcionar crescimento econômico, mas também proporcionar melhor qualidade de vida, desenvolvimento? Ele pode financiar de três formas. Ele pode financiar através da arrecadação tributária, que nós já falamos. Ele pode financiar através de empréstimos de bancos. E ele pode financiar através da emissão de títulos da dívida pública. Só que para emitir esses títulos da dívida pública, o governo, para que esses títulos se tornem mais atrativos, ele tem que elevar a taxa de juros. E elevando a taxa de juros, nós já sabemos que ele desloca o setor privado, o investimento no setor privado, ou seja, o investimento privado ele tende a cair. Então, são os três mecanismos de financiamento dos gastos públicos. Agora, inegavelmente, quem é capaz, quem é que tem uma poupança maior, quem é que é capaz de realmente aquecer a economia é o governo e não o setor privado. Não só o setor privado.